Olá, meu nome é Nina, eu sou especialista em Business English e exames internacionais e hoje a gente vai falar sobre currículo em inglês. 5 erros que talvez você esteja cometendo. O primeiro erro é incluir o seu endereço completo. Primeiro porque não tem necessidade, de fato, ninguém vai te mandar nada pelo correio. As pessoas vão entrar em contato com você por um e-mail, por uma mensagem, uma chamada, ninguém vai mandar nada para tua casa. Ponto número 2. Tem uma questão aí de segurança e de privacidade também. Você está mandando o teu currículo para um banco de dados e você meio que não sabe quem que vai ter acesso àquela informação. E quando você manda o seu currículo para a empresa, você acaba indiretamente abrindo margem para uma escolha mais tendenciosa. Você quer ser contratado baseado nas suas qualificações, não no seu endereço exato. Faz sentido você colocar país, estado, região, mas o endereço completo não tem necessidade nenhuma. O segundo erro, que para mim é um dos mais importantes e infelizmente muito comum, vocês não têm ideia da quantidade de currículo de aluno que eu já revisei, que não incluía um resumo apelativo, atrativo das suas experiências profissionais, da sua carreira, logo no topo. Hoje em dia, os recrutadores passam segundos olhando o teu currículo, assim, 5 segundos. Você não pode deixar o ouro pro final do currículo, porque o recrutador não vai chegar lá. A não ser que ele perceba logo de cara que você é um excelente candidato para a vaga. Aí ele vai querer saber mais sobre você. Então você precisa escrever um resumo breve da sua experiência profissional, tendo sempre em mente a vaga para a qual você está aplicando. Você vai colocar ali o título, que é o seu cargo, a sua profissão, ou o cargo para qual você está aplicando, pode ser também. E logo abaixo você vai incluir 2 ou 3 habilidades-chave. E é importante, mais uma vez, você ter em mente a descrição da vaga. Quais são as habilidades que você vai escolher incluir aqui, logo de cara no seu currículo? Aquelas que vão ajudar o recrutador a entender que você tem o que ele precisa. Você precisa estudar a vaga, a descrição da vaga e pensar quais habilidades seriam um grande diferencial para alguém que ocupa esse cargo. Dessas habilidades, quais eu tenho? Então, você precisa levar em consideração o seguinte: o teu papel com o currículo é convencer o recrutador que você tem o que ele está buscando. Então, a gente vai precisar fazer essa curadoria das informações que a gente vai incluir. Isso é muito importante e é um dos erros mais comuns. Muita gente manda currículo e não tem resultado, porque está naquele copia e cola. Você não está fazendo essa curadoria e incluir ali habilidades-chave. E a empresa vai te dizer quais são essas habilidades-chave. Aonde? Na descrição da vaga. Faz sentido? E logo em seguida você vai seguir com um resumo curto de 3, 4 frases, aonde você está ali pontuando as suas experiências profissionais e as suas habilidades, mais uma vez as mais relevantes para a vaga. Se você tiver dificuldade ou se sentir inseguro para escrever um resumo da sua experiência profissional, deixa aqui um comentário porque eu posso fazer um vídeo falando exatamente sobre isso e dando algumas sugestões de estruturas e algumas sacadas que é legal você ter na hora de escrever o teu resumo. O terceiro erro é não incluir o que a gente chama de key sections, são as seções-chave. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas informações que o recrutador sempre vai precisar saber de você. Algumas informações pessoais, como seu contato, telefone, a sua experiência profissional, a sua formação acadêmica. Então é muito importante que essas sessões estejam muito claras e muito organizadas. Um outro ponto é que, na hora de organizar as sessões no seu currículo, você também vai precisar fazer um processo de curadoria. O que eu quero dizer com isso? Você está aplicando por uma vaga que exige um determinado tipo de certificação. Você trabalha com investimento, por exemplo. Se aquilo é fundamental para a vaga, se aquilo é um pré-requisito, a seção Certifications tem que vir logo de cara no teu currículo. Um outro ponto é inglês. Para algumas vagas, falar inglês ou falar espanhol não é tão relevante. Então, languages pode vir mais para baixo no currículo, não tem problema. Agora, se é um pré-requisito da vaga falar inglês, a seção languages tem que ser uma das primeiras do seu currículo. O quarto erro, para mim, é um dos mais perigosos, porque depois de analisar trocentos currículos de profissionais de tudo que é área que você possa imaginar, eu vejo que muitas pessoas fazem isso sem perceber. Pensa assim, o seu currículo serve, a função do seu currículo é provar para o recrutador que você é a pessoa ideal para a vaga. O seu currículo não é uma espécie de introdução da sua biografia, entende? O foco dele não é cada detalhe minucioso da sua experiência profissional, ou um erro também muito comum é focar muito nos seus objetivos profissionais.
Não que você não possa ter uma seção ali, Career Objectives, principalmente se o seu objetivo está alinhado com a vaga para a qual você está aplicando, né? Então, se o seu próximo passo na carreira é assumir um cargo de gerência e você está aplicando para um cargo de gerência, você coloca isso dentro do Career Objectives. Mas quando você descrever as suas habilidades, quando você falar sobre as suas experiências profissionais, você tem que ter em mente os problemas da empresa. Aquilo que a empresa vai precisar que você resolva. Qual é o valor que você tem para agregar. Por isso que é tão importante a gente customizar o currículo para a vaga, para que você consiga chamar essa atenção. Olha, ele é exatamente o que eu estou procurando. Ele é exatamente o que eu preciso. E aí, sem querer, muitas pessoas quando vão falar sobre as suas habilidades ou as suas qualificações, suas experiências profissionais, elas acabam meio que trazendo uma espécie de lista de tarefas. Então tá lá, por exemplo, increased revenue, que aumentou a receita, reduced costs, reduziu custos, ou improved customer experience, melhorou a experiência do cliente. Essas informações, elas podem até estar corretas, mas elas são vagas demais. Existe uma maneira muito mais interessante da gente apresentar isso no currículo. Mas como? Quantificando o teu resultado, quantificando as tuas conquistas. Mas como que a gente vai quantificar isso? Existem alguns dados, algumas informações que podem te ajudar. Por exemplo, tempo, custo, algumas porcentagens, algumas informações. Isso vai variar muito de acordo com a área. Mas, por exemplo, ao invés de você colocar no seu currículo simplesmente increased revenue, que aumentou a receita, increased revenue, você vai colocar increased revenue by 20% in the first semester. Aumentou a receita em 20% no primeiro semestre. Essa frase é muito mais atrativa, apelativa e ela quantifica a sua conquista. É muito mais palpável. Um outro exemplo, ao invés de você dizer improved customer experience, simplesmente melhorou a experiência do cliente, você poderia dizer improved customer experience welcoming 1,500 new clients into our platform. Ou seja, melhorou a experiência do cliente, dando as boas-vindas, né? Anexando, adicionando 1.500 clientes na plataforma. Mais uma vez, você está quantificando o seu resultado. Se você quiser mais exemplos para entender direitinho como fazer isso, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre currículo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O último erro é não ter um currículo que seja ATS friendly. O que isso significa? ATS é Applicant Tracking System. É um sistema de rastreamento de candidatos. Então, hoje em dia, as empresas pegam todos os currículos que foram enviados, colocam dentro desse programa que vai fazer uma triagem prévia, vai fazer uma leitura. E para que o seu currículo passe nessa triagem, você precisa ter alguns cuidados. Primeiro ponto, keywords. Palavras-chave, habilidades, qualificação, certificação, tudo que a gente falou aqui no vídeo. Se na descrição da vaga deixar claro que isso é relevante, é importante que você inclua essas palavras, esses termos, essas habilidades no teu currículo, porque o programa vai rastrear buscando por isso. Ter as informações organizadas em seções bem claras é fundamental. Evita coluna, gráfico, tabela, imagem, não é legal. A gente tem 5 segundos para impressionar esse cara, gente. Então, a gente precisa costurar essas informações com muito cuidado. Então, esses são 5 dos erros mais comuns que eu vejo os meus alunos cometendo. Então, é importante você ter esse cuidado na hora de montar o seu currículo. Se você precisar de mais ajuda ou quiser suporte em alguma seção específica do currículo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e até o próximo vídeo.